A conversa de hoje parte da ideia de que, em algum momento da vida, a gente aprende que já passou da idade. Parar de brincar, de rir alto, de se empolgar, de fazer coisas sem finalidade produtiva, vira quase uma obrigação silenciosa de quem já cresceu. Precisamos falar sobre como a idade vai moldando expectativas sobre comportamento, seriedade e maturidade. E também o quanto isso pode nos afastar de quem realmente somos. Bora bater esse papo sobre identidade, tempo, prazer e o direito de continuar brincando mesmo depois de adulta, mesmo sem justificativa? Nossa, tem que ganhar Tem que dinheiro. estudar, Tem que ler tem que comer mais. bem. Acho que tem que fazer as unhas. Tem que malhar mais. Ai, ninguém tem que nada. Oi, Mareu! Oi, Pri. Oi, gente! Oi, gente. Oi, brincalhonas, brincalhones, brincalhões. Crianças, criancinhas. Vamos Bora? brincar? Bora brincar de bater esse Ficou meio papo? creepy, né? Vamos brincar! Bora brincar de podcast? Será que é uma brincadeira de hoje em dia? Que as crianças brincam de Ai, podcast? eu acho que... É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Tipo assim, antes brincava de escolinha, de mercado. Hoje em dia tem gente que brinca de... Criancinha brincando de youtuber, né? É verdade. E aí, galerinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Pode ser que brincar de podcast seja uma realidade que a gente pode ser. não sabe, né? E, gente, vocês que estão assistindo, você não ligou no programa do Gugu nos anos 2000 e está vendo Rosa e Rosinha. Somos nós mesmos. Somos nós mesmas, Primareu, deixando o nosso lado quase infantil, assim. Ah, é. Meu um Falar pouco mais gótica, alto vai. hoje. Não, você deu uma Eu dei uma misturada. coloridinha aí. Mas eu quis até vir aqui com uma blusinha, com uma Barbiezinha, Sim, toda de amei. rosa, que é uma coisa que me liga muito à minha infância. Eu fui à infância, tipo, tudo cor-de-rosa. Você também, né? Sim. E até acho legal, porque a hora que eu tava colocando a roupa pra gente gravar, eu pensei que uma das coisas que é tipo um indício muito forte de que você não quer mais ser considerada criança quando você é menina, é tipo uma fase que você fala, eu odeio rosa, Total. né? E aí eu fui pro roxo. Ah, e aí eu fui pro preto, assim, também, Tá. né? Aquela coisa mais adolescente, Uhum. rebelde. Mas é uma coisa muito doida, né? Que é algo Sim. que marca mesmo esse período de Sim. mudança. Que é uma das coisas que a gente vai falar. Mas acho que você podia começar falando o que inspirou esse episódio, porque foi você que trouxe pra mim essa ideia. Eu vi um vídeo da Juvi em novembro, talvez? Foi. A gente vai inserir esse vídeo no nosso Instagram, tá? Eu acredito que foi novembro, mas lá a gente vai ver a data certinho. Inclusive, se vocês não seguem a Juvi, Pelo pelo amor de amor de Deus. Deus, Mas tá vivendo errado? a Juvi Chagas. Ela é perfeita, maravilhosa, Sim. criadora de conteúdo. E ela faz vários vídeos, assim, de... vocês devem, se vocês não lembram pelo nome, talvez lembrem por 5 coisas que... Biriri bororó. 5 coisas que, né? Sim, que... tipo um top 5 de tudo. Isso, top 5, perdão, Juvi. Como se ela tivesse- Beijo, Juvi. Top 5 coisas que me fizeram pensar em tal coisa. Top 5... sempre começava assim os vídeos dela. E hoje em dia ela faz umas coisas mais... filosóficas, umas coisas mais, assim, pensatas, né? Como gostamos de Sim. falar aqui. E ela trouxe uma pensata que me pegou muito, assim. Aí eu mandei pra Maria, eu falei, precisamos conversar sobre isso. Que era sobre isso de deixar de brincar, porque ela faz nesse vídeo uma pilha de livros, né? Sim. E nessa pilha de livros, ela vai meio que comparando a vida da gente, assim. Então, como se no primeiro livro fosse nossos primeiros 5 anos, depois... Etapas da vida, né? Isso, etapas da Relacionada à vida. idade. Isso. E aí são 5 anos até os 10, depois o outro livro pode ser a escola, pode ser, sabe, o tempo, ela até fala o tempo que eu participei da igreja, o tempo que tal coisa aconteceu, enfim. E aí, ela faz essa brincadeira pra lembrar a gente de como a gente tem a tendência a esquecer que isso vai acumulando na vida da gente, não uma coisa que são fases da nossa vida e a gente
mudou e deixou isso pra trás. Que quando Mas não é que quando começa uma fase, a outra a outra deixa se de existir encerra. dentro da gente, né? Na Isso. verdade, elas só se unem e vão acumulando. Exatamente. Então, essas fases, assim, a criança que a gente foi ainda vive na gente. As brincadeiras que a gente brincou ainda fazem parte da gente. O rosa que a gente gostou lá atrás, mesmo a gente tendo mudado pro preto, pro roxo, enfim, fazem parte do que a gente já foi e ainda tá dentro da gente. A gente tem 32 e esses 32 vivem a Priscila de 5, a Priscila de 10, a Priscila de 15. Não é a Priscila de 32 que apagou as anteriores. E aí foi muito significativo, assim. Me Nossa, deu um muito- peixinho passando nos olhos de Muito tanta água. lindo, muito forte pensar nisso. Perfeito. Né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tenta matar uma fase da vida, sabe? Pra viver outra, Sim. ou achando que isso vai, não sei, talvez facilitar as coisas, não sei qual é a Sim. intenção, ou a gente se sente obrigado a matar esse passado mais jovem, como se só assim fosse possível viver a vida adulta, sabe? Parece Sim. que não dá para as duas coisas coexistirem. E como se fosse errado, né, esse jovem, assim. Sim, Como se o jovem fosse não dar conta do recado, sim. né? Não dá pra ser jovem e tratar a vida com a seriedade que ela precisa, com a responsabilidade que ela precisa. Não dá pra ser jovem e responsável ao mesmo tempo. Como se fosse uma coisa impossível, uma tarefa impossível, né? Sim. A gente precisa se perguntar, quando foi que brincar virou uma coisa que é só de criança? Sim. Tipo assim, quem decidiu isso? Porque eu até tava vendo eu acho que eu tava ouvindo um podcast, ou eu tava assistindo algo, eu não vou lembrar exatamente o que era, que eu tava vendo, acho que eu tava vendo com a Duda, que tava falando como que é diferente essa percepção do que é ser criança. Porque durante muito tempo, foi no podcast da Manu Xavier, que eu estava escutando essa semana. Ela estava falando como durante muito tempo, não vou saber falar exatamente qual período da história, pois não sou historiadora e só estou falando isso de cabeça, assim, lembrando. Que ser criança era só você ser um mini adulto. Então, assim, a criança trabalhava igual o adulto, ela tinha as mesmas responsabilidades que o adulto. Tipo assim, não tinha essa coisa de que a criança é mais frágil, ela precisa de cuidado, ela precisa de uma educação, aprender as coisas. E aí essas crianças, tipo, morriam muito mais cedo, porque eram expostas a muito mais perigos. Então, assim, até essa construção do que são as fases da vida, não são necessariamente naturais, são construções sociais arbitrárias, sabe? E aí é por isso que eu acho que, conforme chega a certa idade, a gente se sente obrigado a parar um comportamento e começar outro, como se, tipo, aquele anterior realmente não pudesse mais fazer parte da realidade a partir daquele momento. Sim, e aí nesse momento parece que vem uma pessoa, assim, eu não lembro desse momento, mas já teve pessoas que me disseram que lembram desse corte seco da vida. Nossa, eu também não lembro, Eu não acho. lembro. Não lembro, Mas, não. incrivelmente, as pessoas que me falaram de lembrar disso foram pessoas que tiveram irmãos mais novos. Será que é porque rola uma comparação Eu acho que rola uma obrigação de crescer. antes? Talvez, não sei. Engraçado que eu sou a irmã mais nova e a minha irmã, tipo, ainda ouvia Xuxa só para baixinhos e pediu de presente de aniversário para ir no Parque da Xuxa quando ela tinha 12 anos. Fofa. E eu tinha 11 e eu tava achando aquilo, tipo, muito de criança. Ah! E eu era mais nova, sabe? Tem Sim. relações, mas faz muito sentido isso, de tipo, Sim. como se tivesse uma obrigação de Mas amadurecer assim, primeiro. tirei, né? Não, é mais por, assim, Agora, empiricamente, deduzi. né? Só Deduzi. assim. Aham. Mas, assim, eu não lembro disso, de existir esse momento, esse recorte, assim. A partir de agora, sabe? Vamos viver adultamente. Mas parece que é como se existisse esse marco que as pessoas, agora, a partir de agora, vai ter que começar a rir menos alto, se empolga com moderação, vai ter que justificar por que sente prazer em fazer as coisas por lazer, Sim. sabe? As coisas a partir de agora vão ter que ser produtivas. Sim. Não pode parecer uma pessoa boba por se empolgar Imaturo, demais. E isso. Pareça uma pessoa mais responsável, sabe? Ainda mais pra mulher, né?
mais uma vez, a gente se ferra mais. Sim. É muito cobrado, assim, é cobrado muito antes. Sempre aquela história de você ver na escola uma sala de adolescente, como as meninas amadurecem muito antes dos meninos, Uhum. sabe? E eu acho que isso vai para um ponto bem delicado até de você pensar, que é até por defesa, por segurança, a gente tem que saber das coisas antes. Sabe, assim, pensando na Sim. sociedade horrível que a gente vive, Uhum. a partir, sei lá, da primeira menstruação, os nossos Já pais já acende um vão. alerta. Exato. Já tem, assim, uma cobrança de entender que você não é mais criança. Agora, o que pode acontecer com você são problemas que não são de criança. Uhum. São situações que, né, pelo menos não deveriam ser Uhum. relacionadas a uma criança. Então, tem uma pressão muito maior, eu acho, sobre as mulheres, desde esse período de entender que não se é mais uma menina, sabe? E tem esse Sim. negócio de falar que virou mulher. É Nossa, sim, muito antigamente forte tinha isso. todo um ritual, né, Aham. assim, É muito que até forte. hoje em alguns lugares mais menores, enfim, ou em famílias muito Mais grandes mais tradicionais. tradicionais, existem ainda hoje, assim, esse tabu, né, de que, ai, virou mulher, enfim, Uhum. independente da idade, assim, menstrua É, com 9, virou mulher. já E aí já parece errado acabou a sangrar e infância. brincar de boneca. Não pode, Que sabe? loucura, É né? muito, muito doido. E é muito doido também como existe um desconforto quando a gente socializa com outros adultos que são mais divertidos, assim. Tá. Tem isso de. Eu acho que é muito mais fácil encontrar homens com Mais essa bobão, bobão, assim, assim. Tanto que tem até memes de. Ai, ri, quando vi, tava sentando. Sabe aquela coisa? Mas não se fala isso sobre mulher. Uhum. Né? Sim. Pelo menos nunca vi, assim. Tipo, É. ai, Não é ela é comum. tão engraçada quando eu vi tava pegando. Não é Não. comum. Nunca vi isso. Então, né? É mais aquela coisa do. O cara é feio, mas é tão engraçado quando eu vi eu já tava, né? Enfim. Ah, mas aí eu acho que. O que que pega isso de, sim, rotular a pessoa como a bobona do rolê, a imatura, o adulto imaturo, assim. Eu acho que existe uma construção, assim, de que essas pessoas que se divertem demais, elas são pessoas imprevisíveis. E a gente, Ah, como tá. adulto, a gente espera que as coisas não saiam do nosso controle, Uhum. sabe? A gente espera ter o controle da situação e que, ó, a gente precisa de pessoas responsáveis. Ai, não tenho tempo pra lidar com gente assim. É que é associado, né? Uma pessoa assim mais livre, mais divertida, talvez é associada imediatamente como irresponsável, Isso, maluca, coisas assim, isso, né? isso. E aí a gente tá sempre cobrando e esperando dos outros a eficiência, a resolução de problemas e responsabilidade, como se as outras pessoas que fossem tivessem essa leveza ou esse jeito de levar a vida não pudessem ser isso também. E ver outras pessoas sendo responsáveis e ao mesmo tempo sendo divertidas, brincando, pode Uhum. parecer até uma ofensa pra quem não consegue. Total. Sabe, eu sou tão cobrada, eu sou tão. Eu tenho que dar conta de filho, casa, meu trabalho, enfim. E aí eu ainda tenho que brincar, tenho que ser divertido, tenho que, sabe? É, a pessoa acaba E aí colocando isso como eu mais uma olho outra tarefa. pessoa fazendo tudo isso e ainda conseguindo ser divertido. Ai, E fora que aí, tem personalidades e personalidades, né? A gente sim, não pode ficar querendo se comparar o tempo todo, é o que a gente sim, fala bastante aqui. sim, mas eu acho que Mas é isso que faz ajuda no distanciamento social, assim, quando a gente vê outro adulto. Eu digo a gente num geral, tá? tá. Tipo, por que que rola esse afastamento quando as pessoas veem alguém mais o desconforto social, esse desconforto Tá. social de quando a gente vê alguém mais brincalhão e leve e tal, que Uhum. meio que como se torrasse a paciência da galera, sabe? Sim. Não é Não, alguém não não vou, levado a ó, sério. vamos falar que tem gente que, por favor, né, que Ah, chata, não, não. pentelha, não é disso que a gente tá falando. Não, não.
A gente sempre tem que deixar claro, porque aí vão achar que a gente quer uma pessoa pentelha, que fica cutucando. Não, E não é que a gente isso. tá querendo dizer que existem pessoas que podem ser assim e ser responsáveis, e Sim, que isso sim. faz parte de ser adulto, né? Que dá pra ser Uhum. adulto e ser assim também. Não estamos falando de pessoas que são só assim. Ser adulto sem perder esse lado da Isso. diversão, da capacidade de se deixar divertir, enfim, de brincar mesmo, assim. Não seja brincar no sentido literal de fazer uma brincadeira, mas brincar com a vida, assim, com o cotidiano. Mas é que eu acho que também, nesse mundo de performances que a gente vive, se espera muito da gente que a gente corresponda a algo, entre aspas, da nossa idade. Tipo, tal coisa não é para alguém da sua idade. Sim, No caso, gente, principalmente das mulheres, essa sim. roupa não é para uma mulher da sua idade. Sim. Esse cabelo não é para uma mulher da sua idade. Tipo assim, eu acho que a gente ainda não ouviu isso. Pelo menos eu acho que eu ainda não passei por isso. A gente tá nos 30 e poucos. Não aconteceu. Eu acho que essa cobrança vem um pouco mais pra frente, assim, sabe? Uhum. E nesse quesito de, ai, saia curta, onde já se viu essa mulher de mais de 40 anos de saia curta? Ainda Já tem vi muita isso. gente, né, que fala isso não é pra idade daquela pessoa. Mas é engraçado porque eu sinto assim, eu sinto o contrário, do tipo assim, eu vejo certas pessoas que têm a nossa idade e que são essas pessoas, tipo, mais sérias e que se Nossa, eu tenho muita e eu agonia. fico assim, gente, essa pessoa não tem a mesma idade que eu. Não, Hum. ela parece muito mais velha que eu. Não que isso seja algo ruim, É, mas é porque é por ser muito diferente, assim, por sim, talvez seguir mais à risca isso que se espera socialmente. sim. Sabe, essas pessoas que, tipo, realmente, agora que eu moro na cidade que eu cresci, eu vejo algumas pessoas que eu estudei desde a infância. E aí eu vejo elas hoje, tipo assim, muito dentro desse papel, sabe, tipo, feito de adulto. Uhum. A roupa, o trabalho, casou, vai ter filho, blá, blá, blá. E aí eu fico tipo assim, caramba, nem parece que tem a mesma idade que eu, nem parece que a gente Sim. viveu junto aquela época da vida, sabe? É uma coisa Sim, muito doida isso. sim, é aquela pessoa que se a gente jogar no banco de imagem mulher de 30 anos, vai aparecer elas, não a gente. Óbvio. Que é o que é esperado, né? Aham. É, a gente falando aqui, lembrei de novo, teve um outro episódio. Acho que foi Saudade da no de escola. maternidade. Foi no Ah, episódio de tá. maternidade que eu trouxe aqui a Sublinhando. Hum. E lembrei dela de novo. É a Paty Leda. Ela é uma mulher de 31, 32 também, eu acho. E ela é super colorida, super. E agora ela foi mãe. E ela não abandona isso, sabe? A Essa estética, o estética gosto dela, que dela. é uma escolha dela de viver dessa forma, assim. Então, tu falou disso e eu lembrei, assim, me vem muito ela na cabeça, porque existe muito comentário, assim, de que ela não já tá muito velha pra isso, sabe? Sim, sim. E é possível ver, tipo, nas redes dela, infelizmente. Mas é muito. Eu admiro muito, assim, sabe? Uhum. As pessoas conseguirem continuar se honrando. Sendo elas, né? É, Esse negócio de, tipo, sentir que aquilo faz parte da essência dela e ela falar, é isso que eu vou ser, sim. não importa se eu tenha 15, Uhum. 20, 40, sabe? Porque é isso, nós vamos ser idosas tatuadas. Agora não tem mais o que fazer. Não tem, não tem. Não é, agora tá no laser. Gente, tá num ponto que não dá pra fazer o laser. Se você entrar Só se numa. a gente fizer que nem a Kat Von D, vocês viram a Kat Von D, Hum, gente? babado, A babado, gente vê babado. babado. Mas É. assim, ambientando rapidinho, Kat Von D é uma tatuadora, enfim, bem polêmica. Ela é muito, muito tatuada e ela não tinha como tirar mais. Chegou num ponto que não dava mais, ela Tá tá cobrindo. cobrindo tudo, assim, fazendo um blackout no corpo inteirinho. Coragem, coragem. Só se a gente fizer uma de Mas, Cat Von D agora. então, mas Não vai por enquanto acontecer. não tá nos meus Não planos tá de jeito também. nenhum. Nem Vou ficar, financeiramente, nem quanto de mais velho eu dor. vou ficando, menos a gente consegue sentir dor. Menos coragem eu vou tendo também pra fazer Nossa, as às vezes eu coisas. falo assim, ai, queria fazer tal coisa. Eu falo, tô disposta a passar por isso? Uh-uh. Não tô. Mas eu acho que chega um momento, assim, também que eu senti da maturidade, da gente não se importar mais com esse rótulo de idade. Pelo menos quem Uhum. conseguiu, assim, se desprender disso,
de que eu acho que durante a adolescência a gente acaba tendo umas coisas de tipo, ai, eu não vou usar isso, parece infantil, parece de criança. Sim. E agora tá aqui a gente com a blusa da Barbie, brinco de ursinho, tipo assim, só Sim. porque eu gosto e não tô nem aí se isso pode parecer Sim. infantil, sabe? Sim, Não aquela tem. coisa de que quando a gente é novinho, a gente mente a idade pra ser mais velho. Aham. E aí, né, agora a gente quebrou um pouco isso, mas havia uma época que se dizia mentir a idade pra menos, Sim, né? sim, ou Conforme ia não falar envelhecendo, de jeito diminuía nenhum. 2, 3 anos. É, Ou tem não esse negócio de falava. regra de etiqueta, que é muito falta de educação Sim, perguntar a idade para uma mulher. sim. Tem E muito isso, né? graças a Tem Deus foi muito se isso. quebrando, porque, não sei, eu acho uma besteira. Mas assim, existe muito essa, né, quando a gente é novinha, querer botar aí uns. Ai, tem 16. Ai, vou fazer 17. Não fala que eu tenho Sim, 16, sim, tem né? muito isso. Eu acho que é legal a gente focar nessa parte de como essa maturidade esperada virou uma estética, sabe? Comportamental, de estilo, de performance na internet, Uhum. sabe? Assim, de mostrar, de ser sinônimo de sucesso, por exemplo. Essa estética da maturidade ser um sinônimo de sucesso profissional, Sim, sabe? É muito doido como tudo que vai contrário a isso, meio que dá uma sensação de fracasso, sabe? Assim, as sim. pessoas lidam igual você falou. Ah, é o bobão, é o engraçado, não é uma pessoa Nossa, sim, séria, sim. madura, que trabalha, tem um sucesso na vida pessoal, profissional. É Muitos julgamentos, verdade. né? Como sempre. Sim. Como Meio que sempre. caminha como uma pessoa que ficou solteira, envelheceu solteira. Parece que Sim. caminha junto com isso, assim, né? Sim. É, porque faz parte do estereótipo da idade da maturidade o relacionamento sério, Uhum. estável, monogâmico, De ter cristão, com filhos, filhos enfim. e tudo mais, né? Sim. O triste é ver que muita gente acaba entrando nessa dualidade entre idade e identidade, como se um obrigatoriamente fizesse o outro se perder. Sim. Sabe? Sim. Porque é como se assim a gente aprende a se controlar e tudo que vem depois desse aprendizado de controle é ligado unicamente a este número de idade, ao que se espera nessa fase, nessa maturidade, e deixa-se de lado a identidade, né? O que é que deveria ser o fundamental, o essencial. Sim, nesse momento, assim, que a gente vai meio que construindo o nosso caráter, assim, é quando a gente vai construindo, a gente vai conseguindo falar, ó, isso é o que eu gosto, isso é o que eu não gosto, né? Que a gente Uhum. vai conseguindo reparar, assim, nas coisas e tomando decisões, assim, na vida, assim. É um momento mais decisivo, assim. E é como se a gente envelhecesse e não pudesse mais tomar essas decisões, sabe? Tipo, parece que é Sim. tirado da gente, Você só né? tem uma opção. É, Você tem uma opção que é sim. aquela ali, porque a outra não pega bem. E eu tava me questionando aqui sobre a questão de brincar, levando agora no brincar mesmo. Quando que isso foi se tornando, mas assim, levantando uma questão pra gente pensar juntas aqui. Quando que isso foi se tornando real, assim, aplicável? Porque, assim, eu penso que existe na minha família menos, mas na família do Gabriel eu vejo, assim, tem pessoas mais velhas que gostam de jogar carta. Uhum. E aí, pra mim, isso é um tipo Uma de brincadeira diversão, de brincadeira, adulto. uma brincadeira de adulto, Sim. né? Bom, lá na minha família a galera gosta de karaokê. É Amo. uma certa brincadeira de adulto? Amo os Né? Tu dois. tá ali se preparando pra brincar, pra se divertir, é um momento de Sim, lazer, é uma sim. brincadeira. Mas existe ali um gap ali no meio que não se permitiu, parece. E aí depois existe uma outra geração ali mais nova que tem os jogos de tabuleiro, Eu amo. que eu amo muito No também, seu aniversário, a gente basicamente se reuniu pra isso. pra ficar brincando, pra ficar jogando. Olha que Então, delícia. assim, em que momento, sabe? Uhum. Tipo, qual foi o momento que foi decidido que essas pessoas, o jogo de baralho é o jogo. É permitido pra adultos Isso. e as outras coisas talvez não. Porque eu acho que as pessoas, a gente falou isso, de associar muito a brincadeira só com irresponsabilidade. E não como, às vezes, uma forma de expressão.
Uhum. Sabe, assim, além do lazer, aquilo ali, é igual você falou, tipo assim, um karaokê. É um momento super, assim, de expressão, de união com outras pessoas. Sim. Às vezes você vai num karaokê, por exemplo, em São Paulo, você tá cantando ali com gente que você nem conhece, sabe? Assim, Sim. de conhecer outras pessoas. Mas mesmo assim, a brincadeira ela não é vista como uma linguagem usada pela gente. Sabe, igual eu falei lá do ser poliglota na nossa língua, Aham. a brincadeira não deixa de ser uma linguagem pra gente se expressar. Sim. Só que as pessoas ou enxergam isso, igual a gente falou, como responsabilidade, ou até, tipo, como uma fuga, como uma coisa. É vista muito mais negativamente do que Sim. positivamente, Sim. né? Sendo que, não sei, eu realmente, assim, não consigo entender o porquê da gente ir deixando pra trás essas partes que formam a nossa personalidade. Porque Sim. tudo isso, tipo assim, por exemplo, eu adoro cantar no karaokê. Isso é uma parte muito forte da minha personalidade, Uhum. que gosta de se expressar, subir no palco, fazer palhaçada, blá blá. E aí, em algum momento, eu vou entender que não, eu devo representar um papel de uma mulher séria, madura, adulta. Eu não posso ser vista cantando Ah, Gretchen no karaokê, sim. sabe? Sim. Ai, que Quando saco, também faz parte gente. do que tu é, né? Óbvio Assim, que não tem faz. sentido, assim. Óbvio. Eu gosto bastante de ler e, assim, passei por momentos de ler a fantasia mais comum aqui, Crepúsculo, né? Quando não Harry Potter, enfim. Mas no meu caso foi Crepúsculo. E aí eu voltei a ler alguns outros livros mais de terror e tal. Eu leio o livro Farofa, gente, tá? Não é livro. Uou! Agora voltei para livros de fantasia. E aí, pesquisando, né, em rede social, enfim, o algoritmo começa a entregar. E aí eu caí em um TikTok que falava, elogiando mulheres, né, que depois dos 30 ainda se permitiam ler livros de fantasia. E Nossa, aí eu até fiquei na assim, leitura tem esse estigma. legal, fiquei, porque era mulheres comemorando, mas ao mesmo tempo eu fiquei, gente, tipo assim, ler fantasia é coisa de criança. Nossa, mas a leitura de fantasia é uma coisa que estimula tantas coisas na Nossa, gente. estimula muito a criatividade, assim, tipo, imaginar cenários, imaginar coisas que, tipo, eu converso muito com uma outra amiga minha também que lê bastante e que, assim, a gente fala que parece que o filme vem mastigado pra gente, a Sim, cena, e o livro te até o faz personagem, né? isso, e o livro te faz imaginar a cena, a pessoa, enfim. E estimula muito, assim. Só que eu fui meio que impactada, sabe? Quando eu vi isso, assim, porque parecia. Eu não tinha pensado, assim, que talvez eu estava sendo lida. Também foda-se, né? Mas que eu pudesse estar sendo lida com uma mulher adulta, que talvez, né? Pela sociedade, na idade de estar tendo filhos, e Tinha que estar estou abraçada num lendo, livro de fantasia. tinha que estar lendo livros sobre maternidade. Isso, daí eu Apenas deveria sobre estar isso. amamentando e lendo livros de Mas, maternidade. ó, eu acho que um exemplo que é positivo que me surgiu agora, isso que você falou de pessoas de mais de 30 anos lendo fantasia, mulheres de outra idade. Eu acho que é positivo esse exemplo, a gente pensar nesse comeback na música que teve dos cantores e bandas que, tipo, eram auge quando a gente era Ai, adolescente, sim. criança. E vários fizeram o comeback e a gente, tipo, participou e se teletransportou para essa época da nossa vida. E era um bando de adulto lá, por exemplo, cantando RBD. Sabe, Ai, assim, foi um sim, momento sim, mágico, único, inesquecível. sim. Realmente, eu me senti com 13 anos e isso não foi ruim de forma alguma, pelo contrário. Sim. Por exemplo, além do show da RBD, eu fui também no do For Fun com o Gabriel, que foi muito Uhum. legal. E eu fui com um outro amigo meu no do NX0. E era uma coisa que eu era doida quando era adolescente. E depois eu até levei para terapia essa sensação que eu tive de ter 13, 14 anos, de me sentir com uma energia que é diferente, que não parecia na minha cabeça que essa energia não existia mais dentro de mim. E Uhum. naquele momento eu tive contato com essa energia e eu descobri que ela ainda está aqui dentro. Sabe? Só que são coisas que vão fazer ela despertar. E em várias situações da minha vida, o meu terapeuta até falou pra mim: você tem que buscar entender o que te faz conseguir trazer
essa energia da adolescência, essa explosão, que às vezes a gente precisa usar isso em situações da vida adulta, sabe? E a gente esquece que aquilo tá ali adormecidinho ali dentro. A gente começa a se achar o quê? Chato, boring, sem Sim, graça. sim. Pensar, eu não dou conta disso. Eu não tenho energia pra isso. Deixa isso pra lá. E não, tem um lado ali, nesse monte de livros empilhados, que tá só esperando a gente abrir aquela página pra lembrar que tá ali, Sim, sabe? tá dentro de ti ainda, né? Faz Tá. parte. Dentro desses 32, existe o 17, existe o Existe. 16, o 15, o 12, existe Existe. tudo ali dentro. É muito forte isso, quando a gente consegue sentir na pele, entender, né, essas coisas, porque eu acho que, infelizmente, com a maturidade e os problemas que a gente passa a ter que lidar por conta de ter outras responsabilidades na vida adulta, realmente fazem a gente acreditar que essas coisas não existem mais, não são permitidas mais pra gente. Uhum. Sabe? Muita gente, infelizmente, acredita que depois que passou de certa idade, eu não posso me permitir ir num show me esgoelar de gritar. Ai, sim. Sabe? Eu não Sim. posso me permitir ir num parque. Outra coisa que me fez ter um contato com o lado meu, que eu não imaginava que ia ser tão foda de, tipo, ver esse lado dessa energia, desse lado infantil, adolescente, que foi quando eu fui nos parques lá em Orlando. Uhum. Você também deve ter tido essa Uhum. experiência. Eu era muito a que ficava, gente, nem ligo pra isso. Ai, coisa chata. Gente, eu cheguei lá, virou uma chave, que eu E aí, entrei... que tu arranca a energia do... É isso. Gente, é inexplicável. Eu entrei no primeiro brinquedo, assim, que era mais montanha-russa, aquele do Harry Potter de Gringotts, Uhum, que foi o meu uhum. favorito, assim. Hora que começou, ele dá uma descida, né? Logo no começo. Eu gritei essas palavras. Eu amo montanha-russa! Que linda! Juro! E aí eu ficava tipo assim, eu quero ir de novo, eu Que quero ir de fofa. novo. No do Jurassic Park, eu ficava, gente, vamos de novo, vamos de novo. Deus me defenderai. Sério, eu Quase morri. amei. E eu sou super medrosa. E eu tava Então, é isso, tive uma apegada a essa coisa de coragem. que, tipo, eu não tenho coragem, eu sou medrosa, eu vou ficar com medo, sabe? E aí, quando virou essa chave e foi incrível, foi maravilhoso, assim. Quero mais, quero de novo. Ai, muito bom mesmo, é muito bom. Eu acho muito doido, assim, quando eu tava no, sei lá, na oitava série, mais ou menos, que no meu colégio a gente ia sempre pro Beto Carreiro. Eu nunca fui. Ai, eu queria ir agora depois de véia. Mas naquela época o Beto Carreiro não é tudo que é hoje, assim, Sim, né? sim. Era menos desenvolvido. Mas já era muito legal, assim. E eu tenho uma tia que já era muito loucona, assim, de coragem, sabe? Então, assim, todo mundo poderia levar um responsável, porque era a escola, mas se não quisesse, não, né? Se ninguém quisesse, Uhum. tudo bem. E aí a minha mãe sempre muito medo, eu já convidava sempre direto a minha tia, e ela amava, toda vez que Amei. podia ela ia, sabe? E aí eu admirava muito isso nela, assim, sempre Uhum. teve muita coragem, sabe? E ainda esse ano eu falei no verão lá que eu queria ir no Beto Carreiro de novo, minha mãe falou que queria ir. Eu fiquei, nossa, Vai mudada, saber, ela coragem. entrou em contato aí Coragem. com uma energia que a gente não sabe, Então. né? E aí eu quero muito viver isso de novo. Quero no Hop Hari, eu nunca fui no Hop Hari, mas aí Eu aconteceu umas coisinhas de fui. novo esse ano e Não aí eu já sei. fiquei. Deixa, deixa. Mas, só pra deixar claro, gente, eu não vou nas montanhas-russas radical zona, não. Também não é pra tanto. Eu sou uma pessoa que tem esse lado, mas eu tenho o lado senhora, que tem labirintite, E que que tem 4 filhos pra cuidar. assim, no meu primeiro dia de parque, vou contar essa anedota rapidinho, Vai. tá? Primeiro dia de parque, eu achando que eu podia tudo, que eu estava arrasando, porque eu cheguei e fui na primeira montanha-russa, que era uma infantil. E aí eu já fiquei, nossa, foi muito. Eu amei, eu vou em tudo, eu vou em tudo. Fui num brinquedo que eu não sabia, que no final ele rodava 360 graus, assim, ele Que fazia... delícia! E aí eu saí dali já toda com a cabeça ruim, falei pro Eduardo, estou passando mal. Fiquei passando mal, resumindo tudo, porque a história é meio longa, eu tive que ir embora do parque de cadeira de rodas. Então, assim, tem dois lados que realmente são muitos lados que habitam em mim aí. O lado aventureira, criança. E o lado... Tem vezes que é bom dar uma Gente, sério. freada. Eu na cadeira de roda que assim, ó, porque eu não Verde. conseguia abrir o olho de tanta tontura. E a Duda me empurrando no sol, coitada, até o estacionamento. E eu na cadeira, assim.
Enfim, E momentos. ainda não deixou a Duda brincar o resto, porque ela teve que te empurrar. Aí depois chorei, estraguei o dia beleza. de todo mundo. Sabe? Momentos tão bonitos que pra sempre vão estar. Mas assim, voltando pro medo do julgamento e tudo mais, desse, né, dessa... De botar esse lado brincalhão pra fora. O que deixa a gente passível de julgamento talvez seja pra gente ficar nessa de brincar, que falou assim, oh, eu amo montanha-russa. A Mariel daqui de dentro de casa não ficaria, eu amo montanha-russa. Não. Então, a gente não tem essa coerência de identidade. Entendeu? Ah, A gente não precisa ser tá. coerente. Não precisa se Tu preocupar. tem uma liberdade em tipo assim, eu aqui eu amo montanha-russa. Aham. Essa Mariel aqui de agora tá amando montanha-russa sim. Sim. Entendeu? A hora que eu estiver em casa, eu vou estar preocupada com a comida dos meus cachorros, com a Isso. comida em casa. E aí tu não vai estar ali vivendo na adrenalina, que talvez tu fale assim, putz, eu tenho um pouquinho de medo de montanha-russa. Uhum. Sabe? Então, são momentos diferentes, mas que te permitem ter essa... Tá vivendo lá e fala assim, caralho, não, sim, eu amo muito montanha-russa, sim. Essas duas Porque tu tá te pessoas... dando permissão de viver e de brincar aquilo. Essas duas pessoas são a mesma pessoa, né? São a mesma Elas, pessoa. elas coexistem ali, coabitam esse mesmo Sim. corpinho. Mas é muito isso, assim, tem esse medo do julgamento. A gente se freia demais pensando no julgamento alheio, Uhum. sabe? Assim, e principalmente com pessoas mais velhas, Uhum. que é um medo muito maior de não ser levada a sério. Sabe? E como mulher, pior ainda, esse medo de E não eu ser acho que levada aí a no sério. meio, quando é mãe, deve ser pior ainda, né? Não é o nosso caso, mas Nossa. assim, imagina uma mãe que tem essa leveza. Sim, Eu conheço mães que têm essa leveza e eu admiro muito, sabia? sim, porque a gente sabe que são julgadas de que, Uhum. ai, coitada dessa Não criança, dá conta. não cuida dessa Cadê a criança mãe dessa direito. criança, né? A mãe que precisa de uma mãe pra Uhum. cuidar dela, várias Sim. coisas assim. E isso faz, às vezes, a gente acabar tendo vergonha de gostar das coisas que a gente gosta. Sim. Sabe, assim, tipo, a gente passou um período, eu vou usar como exemplo RBD, mas passou um período que era tipo chacota você falar que você gostava de RBD. Claro! Sabe? E pode ser que seja chacota pra gente, pra pessoas que não gostam, pessoas que pensam diferente. Mas, assim, hoje em dia é isso. Tipo, eu fui lá, paguei meu ingresso, porque, né, na época, quando a gente era criança, não tinha como. Não tinha como a gente pagar, a gente não e nunca ia trabalhava. imaginar que isso realmente ia acontecer, Seria né? possível. Então, assim, fui lá, paguei do meu bolso, sei o que, cantei pra caramba, voltei sem voz, chorei, me esgoelei. Nossa. E, tipo assim, falar que eu tenho vergonha, eu não tenho vergonha Nem nenhuma. um pouco. Eu tava de nenhuma. cabeça raspada na época. E fui mesmo assim com uma estrela colada na testa, uma gravata no Eu pescoço, fui blusa da de Anaí. camiseta, escrito, tudo, tenho guardado até hoje. Não, assim, fico feliz por conseguir, talvez, ser uma pessoa que, neste ponto, esse tipo de julgamento não me afeta, assim, nem um pouco, nem um pouquinho mesmo, sabe? Sim. De achar que o outro vai achar ridículo alguma coisa. Ai, sim, sim. Eu acho que é até legal lembrar, assim, por exemplo, o ambiente igual é a Disney, a Universal, esses parques. Eu acho que muitos adultos gostam muito, tem uma pira muito grande, além das crianças, por sentir que é como se fosse um espaço neutro de julgamentos. Ali eles podem ter esse lado, ali a gente pode ter esse lado Tá criança, esse liberado. lado brincadeira, esse lado aventura. Tipo, ali é um espaço neutro desse julgamento do que é pra cada idade, porque ali é tipo, é só pra todo mundo tá feliz, sabe? Ai, eu Sim, quero faz muito ir, sentido. vamos. Vamos. A gente tinha que fazer juntas isso. Ai, eu queria muito. Tomara que esse podcast um dia me dê dinheiro. Nos dê dinheiro Pra pra pagar uma pagar parcela só da Nossa. passagem já tava bom. Já tô feliz já, muito feliz. E pensar também no nosso corpo de adulto. Você acha que existe também uma coisa de que a gente deixa de lado essas coisas que podem ser vistas como de criança? E isso poderia ser até serem coisas benéficas para nossa saúde mental, sabe? Tipo, dançar, Claro que sim. Claro que sabe? sim. É uma coisa que eu gosto muito e eu vejo que eu deixo de fazer, sabe? Sim. Eu acho que
uma coisa, uma das 1.200 academias que eu já me inscrevi na vida, que eu larguei, tinha uma sala de zumba, sei lá, né? Essas aulas de dança, deve ser zumba. E aí era uma vidraça, assim, e aí todo mundo que tava ali fazendo musculação conseguia ver quem tava dançando. E aí era comum a galera sentir um constrangimento, uma vergonha alheia, que Nossa. tipo assim, tu via que os caras ficavam fitando, sabe? Mas não de olhar, aquele olhar que fica olhando as meninas que ficam fazendo Não é musculação. secando. É um olhar tipo desdém. De julgamento. Olha lá, as minas tão tipo assim, Foda-se. dando tudo de si na cama elástica ali, pulando nos jump, né? Eu não sei direito os nomes dessas coisas, gente. Mas, tipo assim, felizona, dançando com professor, professora, sei lá, e tipo, sabe? Então, ali, beleza, tá? Num foco de disciplina, enfim, saúde. Mas não deixa de ser uma diversão, uma brincadeira. Óbvio, nossa, eu Entende? acho que é uma coisa assim, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer o cardio, eu tenho dificuldade, porque, nossa, acho um saco ficar na bicicleta, acho um saco coisa assim. E eu queria ter essas aulas, porque, tipo assim, pra mim é delicioso. Eu amo quando tem uma música, quando tem um monte de gente junta, sabe? Porque eu já tentei fazer aula de dança em casa, mas não é a Ai, mesma não é a mesma coisa, não tem coisa. aquela energia. Lembra quando a gente trabalhava juntos e a gente colocava um fit dance de vez em quando a gente tava meio à a gente toa? aprendia as coreografias, é A gente muito tava com pouco bom. trabalho, daí a gente colocava um fit dance É e ficava muito tentando bom, imitar. muito bom. Mas olha esse negócio do julgamento que você falou de ficar olhando pelo vidro. Eu tenho um jump, tá? Está ali guardado, tá novíssimo. Que alguém quiser comprar um jump, manda uma Vende-se DM um pra jump. mim. É roxo, belíssimo. Depois eu te mostro. E aí, ele tava guardado, porque quando eu mudei de volta pra São Paulo, não levei, porque não cabia e tal. Beleza, eu voltei pra cá, peguei. Tava na casa da minha mãe. Falei, vou fazer. E a sala da minha casa tem uma janela enorme e que da rua meio que antes dava pra ver aqui dentro, porque já peguei várias velhas com a cara assim, ó, na frestinha, espiando. E aí eu tinha trazido o Jump e agora eu e a Duda a gente colocou um isso filme que não dá pra ver. Mas antes de colocar, eu ficava assim, gente, eu vou ficar aqui pulando na sala, os outros veem eu lá na rua? Olha a preocupação. Tipo assim, ninguém tá pagando nem teu jump, nem teu aluguel, nem nada da Não, tua vida, mas né? tem esse medo do julgamento, assim, deu parecer uma doida, deu parecer uma à toa da vida, porque eu ia estar fazendo jump não sei que hora da tarde, porque eu faço home office, sabe? Coisas assim. Muitos julgamentos que a gente fica pensando antes de fazer uma coisa, até às vezes Sim. dentro de casa, né? Sim. E eu acho que até pode vir um pouquinho dos hobbies que a gente tem também, né? Sim. Pode sim. dar uma leve pincelada aí em hobbies também, que tem isso de dar uma ajudada em desestressar, criatividade, enfim, tem vários benefícios. Além de se distrair e fazer nada mesmo, se propor a fazer uma coisa feia só por fazer. Quem foi que me disse que tem um caderno de desenho feio? Ai, não sei. Não sou eu. Não que eu, porque o meu não é feio, que eu não tenho um caderno de desenho. Mas alguém me falou assim, eu tenho um caderno de desenho feio. E lá, obrigatoriamente, eu só faço desenho feio. Tipo assim, sem esforço, Sem entendeu? obrigação. Sem obrigação de ser É. bonito. Aham. Não sei, Achei mas uma enfim. ideia ótima. Né? Nem que seja só pra desestressar, enfim, só pra fazer por fazer. Mas rola essa pressão de, vou parecer uma à toa, Sim. né? sim. Enfim. A gente sempre vai para esse lado, porque muita gente, a gente acaba assim, a pressão que acontece faz a gente ver esse crescimento de uma maneira que abandona todo esse lado que a gente fala infantil, mas não é, são, às vezes é isso, são gostos, habilidades, coisas que te fazem se divertir. Eu acho que a gente tem que muito pensar que a maturidade, ela não é só rigidez, sabe? Assim, você não tem que, porque você virou um adulto, você virar, tipo, uma pessoa rabugenta, Ai, sim. sabe? Que não vê graça em nada, que não se diverte. Gente, a gente... Eu e a Priscila, a gente não é exemplo. Porque a gente se mata de rir sozinha, com nada, tá? Tipo, eu fui espirrar um negócio na orelha dela, eu espirrei dentro do ouvido dela, a gente teve uma crise de riso. Ela foi colocar, tipo, no meu brinco, eu fiz brinco novo, e aí ela foi colocar e eu fui pra frente bem na hora, espirrou dentro do ouvido. Já é motivo, bastou. A Duda veio lá de não sei aonde, porque ouviu a gente se matar de rir. E aí... Ela fala, eu não posso deixar vocês 2 minutos. Aí a gente assim,
Ai, vamos lá assistir um stand-up, a Priscila. Ai, eu nem ligo muito pra esse humorista. Corta pra eu olhando, a menina quase caindo da Eu tava cadeira. quase vomitando de Não tanto é? que... Ai, eu tô lembrando. Foi muito bom. Então, assim, eu acho que a gente não é exemplo do Não. contrário, do ter medo dessa... Ai, que bom. É, Que fico bom. feliz por Eu tenho nós. orgulho disso, porque, olha... Ninguém tem que deixar de como se a brincar. gente tivesse levemente bêbada de um jeito legal o Não, tempo todo. é tipo uma sensação de bêbada de alegria, de Isso, é felicidade, o né? brilhinho de Que vira bobinha. uma bobicinha, assim. Mas não bobolândia. Não, Bobinha não. de, tipo... Essa leveza mesmo, Sim, sabe? A gente sim. sabe ser De se responsável, mas sabe permitir. ser... É. Entender que ninguém tem que deixar de brincar pra ser levado a sério. Vai. Isso. Exatamente. Vamos Eu pensar. separei uma frase aqui que eu achei muito impactante, olha isso. Vai, vamos lá. Adulto que não brinca não é maduro, é só cansado demais pra lembrar quem era. Pedrada, Pesado, né? pedrada. A gente nem chegou nesse assunto de que a gente às vezes tá tão cansado que não tem como a gente ter acesso a esse lado da brincadeira, né? Vamos deixar essa deixa para um próximo episódio, porque Isso aqui tá rendendo mais do que eu imaginava, né? é um assunto que rende mais do que eu pensei também. A gente foi além do roteiro, meu povo, que vocês nem imaginam. O que tá aqui no papelzinho foi só A meramente. gente tá só nos pipipi popopó aqui. Vamos de indicações já? Depois dessa frase pedrada? Este Vamos de tapa na cara? indicações. Vamos lá. Bom, minha indicação é o livro Roube como um Artista, do Austin Kleon. Eu não sei falar o nome dele, mas é isso aí, tá? Ele é um livro que se tornou meio popular, assim, nos últimos meses. Ele parte de uma ideia de que parece provocação, mas ela é bem libertadora, assim. É que ninguém cria nada do zero. Todo mundo cria a partir do que se ama, copia, mistura, erra, brinca e testa. E isso conversa tanto com o nosso tema aqui, né, que a gente já falou, porque o Austin, ele basicamente diz que criar é continuar brincando, só que com mais referências, né? Amei. Então eu vou aqui, sei lá, a gente vai ali fazer uma colagem, que uma coisa que nós duas gostamos. Eu instintivamente vou abrir um Pinterest, por que não? Sim. Sabe assim, eu vou ser uma fraude porque eu abri o Pinterest? Não, é só a fonte de referência. Exatamente. Deu minha cabecinha, coisas que eu amo, coisas que, né, enfim. Esse livro, ele caiu meio no gosto popular, assim, da galera, mas ele não é um manual clichê da produtividade criativa. Ele é sobre não matar a curiosidade quando você cresce, né? Ele defende coisas que o mundo adulto tenta arrancar da gente, que é experimentar sem saber se vai dar em algo ou fazer algo mal feito, né? Como a gente falou. Se inspirar sem culpa, enfim. Tudo isso é brincar, só que o nome muda para processo criativo para ficar socialmente mais aceitável. Mais chique também, né? Ai, meu processo criativo. A gente tá só, né, Ou brincando. algum nome em inglês. Vai que dá, vai que dá alguma coisa. Se der, bom. Se não der, é o meu caderno de desenhos feios. Ele é um livro curtinho, tem 160 páginas, é bem interessante, mesmo para quem não considera uma pessoa que trabalha ou se relaciona no dia a dia com coisas criativas, tá? Mesmo que teu trabalho seja uma coisa mais mecânica, braçal, enfim, ou não seja o teu trabalho, sei lá, teu dia a dia se seja envolver com coisas que não tenha, né, essa coisa de criatividade, enfim, que tu não se considere uma pessoa muito criativa, vale a pena, porque abre essa portinha de inspiração e de brincar, não só na palavra de brincar de fato, mas de se livrar um pouquinho dessas amarras que foi colocado na gente, sabe? E a gente esquece que dá pra aplicar a criatividade em muitas coisas da vida, tipo soluções criativas Sim. de você Tipo, na cozinha. no seu dia a dia, né? Enfim, acho ótimo estimular esse ladinho do Sim. cérebro. Sim, brincar com as Arrasou. crianças que a gente conhece, que também é um ponto bem legal de se divertir. Sim. Nossa, a gente se diverte muito com o nosso afilhado, sabe? Ai, Tipo, é muito porque ele é um gostoso, porque daí príncipe. ele gosta de brincar, a gente adora também. Quando vê, a gente ama, tipo, tá? Eu não tenho muita paciência pra ler manual de aprender jogo novo, sabe? O Ah, Gabriel tá. adora, então ele já lê Aí e ele só explica ensina. pra mim, e pra ele. E aí a gente vai, tipo, desbravando jogos novos, Fofo assim, demais. tipo, pela gente. E é muito gostosinho, a gente Fofo brinca demais. muito, assim, é muito bom.
Bom, então agora as minhas indicações. Eu trouxe 2 filmes. Um é mais assim, porque eu acho que não tinha como não mencionar. Ele pode parecer uma escolha meio óbvia. E eu acredito que quase toda a nossa audiência já assistiu, mas como eu tenho uma amiga que ainda até agora não assistiu Meninas Malvadas, então vai que alguém aqui ainda não assistiu, eu trouxe o De Repente 30. Você acredita que ele é de 2004, Meu amiga? Deus. Ele é de 2004, tá? Só para sua informação. E dando uma pincelada, é uma adolescente que só queria ser adulta, e aí ela acorda com 30 anos, quando ela faz um desejo, né, no aniversário dela, ela acorda com 30 anos e ela percebe que crescer rápido demais dessa maneira tem um custo muito alto, porque ela tá lá com 30 anos e ela não viveu todas essas fases que a gente tá falando que são empilhadas, ela pulou dos 13 para os 30, acho que era 13 anos, né, não lembro. E isso tem um custo muito alto, porque ela não foi acumulando essa bagagem. Então, ela tá basicamente com 30 com a cabeça de 13. É muito doido se pensar isso. O filme brinca com essa fantasia de chegar lá, né, nesse momento da vida, e mostra que leveza, curiosidade, alegria não deveriam ficar para trás. É um clássico para nós que crescemos nos anos 2000. Bom, depois de tudo isso, acho que a gente já pode encerrar, porque meus filhos estão chamando para brincar. Olha, gente, tem Olha condição? pra isso, olha pra Olha isso. pra isso. Olha pra isso. Não dá, gente. Tá entendendo? Não dá. Já estão chamando aqui, estão querendo a tia e a mamãe. Sim, se Né, vocês não filha? estão vendo a gente por vídeo, vocês estão perdendo uma belezinha. Uma Uma fofurinha, belezinha. uma cachorrinha de peruca. Sim, coisa mais bonita do mundo. @NTQN Podcast no Instagram. A gente tá em todas as plataformas de áudio. Tá também no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho, faz tudo que vocês já Isso, sabem. comenta, compartilha. Manda pra todo mundo. Sim. E bora ser mais divertidinho, bora Vamos brincar. tentar ser mais leve, vamos lembrar aí Vamos. do que tá tudo dentro da gente, né? Daquela galerinha toda aí Não dos deixa anos morrer, anteriores. não deixa de lado, não. Sim, sim. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vamos terminar igual a Xuxa.